Ouça a nossa emissão em qualquer lugar do mundo à distância de um clique. www.radioalenquer.pt. Livro Aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Boa noite, queridos amigos e ouvintes. Este é o nosso livro aberto das sextas-feiras. Hoje, a emissão 199 do dia 8 de novembro de 2019. Desejo a todos uma noite cheia de harmonia e paz. Boa viagem aos que nos ouvem em viagem. Bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem no local de trabalho. E comigo, prontíssimos para mais uma emissão, Vítor Costeira e Manuela Diniz. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes. Olá, muito boa noite Ana, de novo, uma vez mais, sexta-feira, toda a gente desesperada uma semana inteira à nossa espera. Aqui estamos nós, boa noite ao auditório também, e hoje, uma vez mais também, com uma outra convidada especial. Uma vez mais com casa cheia. Com casa cheia. Já a semana passada tivemos casa cheia. Casa cheia. Exatamente. E connosco a convidada de hoje, esta página será escrita por ela, Gigi Manzarra. Muito bem-vinda à Rádio Voz de Alenquer, muito obrigada por ter aceito o pedido a estar connosco e é um prazer para nós tê-la aqui connosco, Gigi. Muito obrigada, agradeço muito a oportunidade de me fazer conhecer e parabenizo o programa pelo estilo, pela maneira com que tratam as pessoas e que é muito importante hoje em dia um espaço onde possamos mostrar o nosso trabalho. As rádios locais estão a fazer esse trabalho, felizmente, e nós estamos aqui para isso. Mas aqueles que nos estão a acompanhar com som e imagem na nossa rede social Facebook já perceberam que há mais alguém em estúdio. Boa noite, Maria Magueijo. Boa noite, Ana. Boa noite, Vítor, Manuela. Boa noite. Bem-vinda, Gigi. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui, mais uma vez, e desta vez para acompanhar uma escritora de eleição, entre outras qualidades que tem, que é a Gigi. Ao qual nós te agradecemos teres-nos dado a conhecer o trabalho dela. Foi um prazer, é sempre um prazer, sabes, que a Maria gosta de partilhar aquilo que de bom lhe acontece na vida. Essa é verdade. E encontrar a Gigi foi um conhecimento através de uma outra pessoa amiga em comum, Silvestre Fonseca, o mestre Silvestre Fonseca, mas foi de facto uma surpresa muito boa, daquelas que ainda existem. E depois dá lá a conhecer ao Vítor, à Manuela também, e hoje a ti aqui, e a todos, aqueles que nos estão a ouvir. Portanto, temos 2 horas de boa disposição prometidas e muita coisa para descobrir sobre esta autora de hoje. Acompanhem-nos, sintonizem 93.5 FM, 100.6 FM ou online www.radioalenquer.pt para todo o mundo. Contamos consigo aí desse lado. Meu amigo, encosto a minha cabeça no carinho da tua amizade. Apoio os tropeços da minha segurança no cuidado da tua experiência. Muitas vezes baixo a voz para ter o prazer de ouvir a preocupação que expressas na tua. Admiro calmamente a certeza das tuas ações que se antecipam às palavras. Apesar de tudo isso, falho ao exigir sempre mais e acabo por magoar sem querer. Escolher o momento errado e falar o que não querias ouvir. Sou escorpião, tenho uma estranha maneira de reagir. Sou instintamente sincera, mas não existem dúvidas de que quem pode contar comigo. Gosto muito ou não gosto. Quero muito ou não quero. Não sou um livro aberto. Tenho algumas folhas coladas que ninguém lê. Mas não tenho cadeado. Que bom é sentir a presença constante, mesmo que fisicamente nem sempre estejas, meu amigo. Tu sabes, e eu sei, que sempre assim será. Quando os corações se tocam, deixam desenhado o seu contorno. Um texto da nossa convidada de hoje, Gigi Manzarra. E que texto? Eu identifiquei-me muito com ele por várias razões, mas daqui a bocadinho nós já falamos sobre o texto. Prontíssimos para ler também? Já de seguida?
Já de seguida. Ora, vou ler algo que se calhar passa um pouco por mim também, uma vez que fala de mar. Gosto de mar. Hoje foi dia de mar. No meio do quase nada, com tudo em volta. Ouvir o som do vento ao tocar na vela, sentir a deslocação do casco na água, sobre as ondas mansas, quase carinhosas, dá-me a sensação que estou num berço, com música de fundo. Precisava da companhia da liberdade de pensamento, em conformidade com a liberdade de horizontes. Por vezes, a minha alma evade-se e o corpo procura em lugares onde reina a paz. Durante umas horas, não permiti pensamentos que me preocupassem ou me fizessem sofrer. Limitei-me a flutuar e a deixar que o olhar observasse a alma em contemplação. Um outro texto maravilhoso de Gigi Manzarra. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Minha mãe. Aconchego-me no colo quente e deito a cabeça como criança. Há muito não sentia o quanto é bom ser filha. Muito nova, a distância obrigou-me à responsabilidade de ser esposa e mãe. Viro o rosto. Sinto a mão deslizar no meu cabelo, com um carinho doce, e o calor do seu amor transborda dos poros dessa pele enrugada pelos anos. Viro o rosto e o meu olhar prende-se naqueles olhos castanhos com laivos verdes. Encontram-se e enlaçam-se num longo silêncio, diálogo e cumplicidade. Sofro com a distância e a falta de brilho desse olhar, outrora vivaz. O meu coração aperta e uma lágrima rola pela face, pois para mim todas as recordações são quadros vivos que nunca caem das paredes da memória, mesmo que não as visite. Mas para si, há muito não lembra mais as imagens desses quadros, e dói-me profundamente pensar que em breve até o meu ser será esquecido. Continuarei deitando a cabeça neste colo quente, sentindo o afago doce do seu carinho e repetindo as recordações do que vivemos juntas, quantas vezes for preciso, para que nunca se apaguem. Aconchego-me com toda a ternura num colo que não me protege, e sinto medo da minha pequenez perante os desígnios da vida. Gigi Manzarra. Lindo. Mais um magnífico texto. 3 textos distintos no estilo, mas igualmente bons na qualidade. Não é verdade, Maria? Sempre. A Gigi tem a particularidade de nos encantar com o que escreve. É sempre um deleite ir à página dela ou aparecer no feed o que a Gigi escreve, e algumas bastante com muito humor. É isso que eu também gosto na Gigi, é que ela escreve textos muito profundos, como estes que acabámos de ouvir, e depois escreve aqueles textos que não deixa de ser profundo, mas que nos faz sorrir. E ela tem aqui um que eu gosto Este bastante. texto é... Que tanto faz falta. Por que é que não lês, Maria? Este último texto foi muito doloroso escrever, porque a minha mãe tem Alzheimer, então eu escrevi exatamente para a minha mãe, e que é muito triste ela não lembrar. Claro. E então eu escrevi para a minha mãe. E é um texto belíssimo. Belíssimo, muito bom mesmo. Então eu vou-vos ler algo também da Gigi, que tem, lá está, o tal toque de humor. Sim, eu gosto de dar vida aos legumes, às verduras, ao micro-ondas, à máquina, enfim, na minha casa tudo tem vida. Tudo. Aqui tem o tomate, cereja e a salada mista. Então diz assim: era uma vez um tomate cereja, nascido de um amor proibido, foi adotado por uma ameixa preta. Desde pequeno que lhe foi escondida a precedência, e daí o facto de estar convencido que era filho da ameixa. Estranhava um pouco a diferença de cor, mas pensava que a mãe ia ao solário para se bronzear. Uma tarde, os meninos da escola do pomar vieram atrás dele aos gritos, a chamar-lhe tomate raquítico, e finalmente resolveu perguntar à ameixa sobre a sua história. Ficou a saber que era filho de um tomate e de uma cereja, e que o pai morreu engasgado com o caroço da mãe. Já a mãe, sem o caroço, foi recheada com geleia e comida por um barão velho com longos bigodes. Um drama.
A ameixa, preocupada, explicou que sempre fora uma boa mãe, mas que havia um grave problema entre eles. Ambos pertenciam a saladas diferentes. Os amigos dela encontravam-se na salada de frutas e os do tomatinho na salada de verduras e legumes. Eram 2 ambientes diversos. Chorou muito, porque não queria tê-lo longe. Essa noite, para não se separarem, inventaram a salada de verduras, legumes e frutas. Foi uma alegria hortícola. Moral da história: não percas tempo com quem complica, porque quem quer, mas quer mesmo, inventa uma salada mágica. Gigi Manzarra. Bravo. Um texto com humor, mas com uma mensagem, como a Maria estava a dizer, não perdendo a mensagem que passa. E, de facto, quando se quer, faz a salada que se quer. Exatamente. Seja lá onde for. E já ouvimos, não é, Gigi? Muitos parabéns por este... Não, já está a passar. Nós já ouvimos os textos da nossa convidada e agora vamos saber quem ela é. Maria Angélica Salazar Manzarra de Fontes Pereira de Melo, também conhecida como Angélica Manzarra ou Gigi Manzarra, nome com que assina A Rua Crua e Nua, a sua obra mais recente, que será lançada ainda este mês. Nasceu em Castelo Branco, porém foi em Idenha à Nova que passou a infância e grande parte da adolescência. Depois partiu para o mundo, Angola e Brasil. Quando se sentiu pronta, voltou às raízes, deixando em cada lugar onde viveu pedaços de si, que completou com a experiência e recordações que de lá trouxe. No Brasil, em 2005, participou na antologia de poesia Passado e Presente. Publicou Um Sopro da Alma, Desabafos de um Espírito Inquieto, um livro de poesia em 2010. As Diversas Faces da Lágrima, um livro de crónicas em 2010. Em Portugal publicou Desculpe, foi engano, um livro de contos em 2015. Participou na Antologia da Poesia Contemporânea e na Antologia Contos da Manhã, que logo entardeceu. Perguntada sobre o que queria que constasse na sua biografia, ainda respondeu: a minha felicidade é rebeldia genuína e reflete-se na alegria de viver. Amei intensamente e assim fui amada. Protegi com o coração, como uma leoa. Do mesmo modo fui protegida. Apesar da vida não ser só sorrisos, acredito e luto por ela com todas as minhas forças. Não suporto injustiças e disponibilizo-me para ajudar sempre que me é possível. Tenho 3 filhos lindos que adoro, me enchem de orgulho. Plantei árvores e escrevi livros. O que mais importa sobre mim? O que mais importa sobre a Gigi? Importa que nasceu sobre o signo de Escorpião. Já fez anos ou vai fazer? Eu vou fazer dia 19 de novembro, dia do lançamento do meu livro. Não pode ser boa pessoa a fazer anos a 19 de novembro. Então. Está uma pessoa a ouvir, ele está a ouvir. O meu genro faz a 19. Então ele é uma boa pessoa, de certeza absoluta. Mas a sogra do meu genro faz a 20. É? Que coincidência, então também é Escorpião. Exatamente, daí me ter ótimo. identificado bastante com aquele texto, porque acho que é um retrato muito, muito real daquilo que eu também sou. Um livro que não está sempre aberto, mas que está sempre aberto. Há ali páginas que nem todos têm acesso. Eu acho que a qualidade que nós temos, talvez das maiores qualidades, é nós somos sinceras. Quando gostamos, gostamos. Quando não gostamos, não gostamos. Às vezes é incómodo a certas pessoas. Porque as pessoas gostam do socialmente correto e não se consegue muito fazer o socialmente correto. E então, nesse aspecto, o Escorpião não manda recados. O Escorpião fala diretamente. E muito no olhar. E às vezes isso traz-nos alguns problemas. Mas essencialmente traz a tranquilidade a nós próprios. Consciência tranquila. Exatamente, isso é ótimo. Eu deito a cabeça na almofada tranquila. Esse dia 19, este ano vai ser duplamente especial. Este ano vai ser, sim, vai ser duplamente especial, porque nesse dia eu faço o lançamento do meu livro. Há um livro com muita experiência, foi feito através da minha experiência. Eu faço as voltas da noite de rua
dos sem-abrigo, nos domingos, e, portanto, eu aprendi muita coisa. Contactar com pessoas sem abrigo. este tipo de cidadãos dá uma experiência muito grande e uma inquietude muito grande. Dá. Sem desprestígio, é o submundo. Então é uma entrada no escuro, é uma entrada no mundo em que eu nunca pensei em entrar e que a maior parte das pessoas não conhece, não faz ideia nenhuma do que é que acontece. Tanto que eu leio muitas vezes comentários e eu penso, meu Deus do céu, estas pessoas deviam ir lá para olhar, para ver, porque não é nada daquilo. Entende? É muito difícil. Não é um trabalho, é um voluntariado. São duas coisas diferentes. E eu escrevi o livro exatamente sobre a minha experiência e é um grito de alerta. Porque nós estamos inseridos numa sociedade onde vale praticamente tudo. E há um consumismo constante, intenso. E as pessoas não têm a noção que às vezes esse consumismo os leva a lugares onde não há retorno, muitas vezes. E o meu livro é isso, eu tento passar isso de uma maneira muito pessoal. Como viram, o que eu escrevo é muito pessoal. A maior parte das vezes é na primeira pessoa. Portanto, é aquilo que eu sinto. Muito transparente. É aquilo que eu sinto, sim. Eu Porque sou... a Gigi faz esse voluntariado através de alguma instituição? Faço. Comunidade de Vida e Paz. A Comunidade de Vida e Paz. Saem todas as noites 4 carrinhas. Os pontos são pré-definidos. Portanto, eu tenho o meu, é sempre aquele. E nós paramos e umas vezes eles vêm ter connosco a carrinha, outras vezes nós vamos à procura deles. E é feito a partir das 8 da noite até a hora que for. Não há hora de voltar. E o meu livro é a trajetória de vida de 13 pessoas sem abrigo. E temos aqui a fotografia da capa, porque ainda não temos o livro, porque o livro vai ser lançado no dia 19. Exatamente. Portanto, a rua crua e nua, que tem aqui uma fotografia com as pedras da calçada e algumas folhas caídas. E depois a contracapa com cartões rasgados. Os papelões, onde eles dormem. Eles dormem em cima de papelões. Onde eles vão dormindo. A capa é de Silvestre Fonseca. E está muito bonita. A editora eu não estou a conseguir ler aqui. Aroeira. Pronto. Convém dizer claro, com qual é a editora. E este lançamento irá decorrer aonde? É no Palácio dos Aciprestes, a Fundação Marquês de Pombal, em Linda a Velha. É um palácio muito bonito, uma sala muito bonita e vale a pena conhecer. Portanto, a que horas? 8 horas. Às 8 horas. horas. É uma terça-feira? É uma terça-feira, dia 19. Às 20 horas. Portanto, a rua nua e crua. Um testemunho real de vivências da própria autora com estes sem-abrigo. Exatamente. Há provavelmente um pensamento que quase toda a gente tem quando se fala em sem-abrigo. Quando se fala em sem-abrigo, estamos a falar de pessoas de baixa classe social, sem profissão. Está a tocar no ponto exato. Portanto, é isso que são os sem-abrigo, são aquelas pessoas que vêm desses... E não são. A primeira história do meu livro é um professor de filosofia da universidade, que está na rua. Portanto, daí a ser uma pessoa sem possibilidades, pobre e tudo, não, nada disso. Tenho uma artista plástica, tenho uma psicóloga, portanto são pessoas que aparentemente nunca chegariam à rua. E é que está o erro. É exatamente isso que eu quero chegar. Porque o professor foi o álcool que o levou, a psicóloga foi não só o álcool, mas a cocaína, a outra foi a cocaína e a heroína, em que uma delas vivia em Cascais, tinha uma casa enorme, pessoas com uma imensa rica, e acabou por... Mas os bens perecíveis tão depressa são muito como não são nada. Nada. E depois não tem que se culpar a família. Muitas pessoas culpam. Porque a família abandonou. Não, a família não abandonou. Entenda. Só quando a própria pessoa, o doente, diz eu quero ajuda, é que se pode ajudar. Porque não adianta meter uma pessoa com esse tipo de problema numa clínica à força, porque ele volta à rua. Ele volta à rua. Enquanto não estiver preparado
e olhar para nós e disser eu preciso de ajuda, ou para a família eu preciso de ajuda, não vão conseguir que ele volte àquela vida. É uma doença psicológica, É uma doença. e a própria pessoa tem que assumir que o quer ou que não quer. Ou que não quer. Porque também há relatos de sem-abrigos que acabam por depois fazerem a sua vida na rua e até estarem integrados naquela comunidade e se sentem confortáveis naquela posição. Sim. Portanto... Tem alguns que estão por opção. Nós temos um que diz muitas vezes, eu estou na rua porque me desiludi com a sociedade e vim morar para aqui e aqui vou ficar até sentir necessidade de voltar. Não sinto no momento, fico aqui. Mas isso é o quê? 2%? 1%? 1,5%? Não temos, não. É 10% talvez de pessoas que estão na rua porque a vida ligada à parte monetária deu errado e acabaram na rua. Sim, também temos. Mas que é 10%? 90% é álcool, são alcoólicos e toxicodependentes. Sim, a grande maioria tem dependências. A grande maioria tem dependências. Depois também há aqueles que se desiludiram com a sociedade, com a família, que tiveram desgostos. Tenho um senhor, nós temos um senhor na rua, que é um homem interessantíssimo, que ele no outro dia estava a ler um livro e eu quando cheguei olhei e disse, eu li em francês. Ele disse, pois eu li o outro em inglês também, agora li este em francês. E depois porque ficámos a conversar, ele viveu em França, viveu em Inglaterra, viveu no Brasil e agora está ali nas arcadas do Museu do Oriente. Portanto, o mundo do sem-abrigo é um mundo vasto e nós iremos continuar por aqui a falar sobre este assunto, mas agora temos que ir para o nosso bloco publicitário das 20h30 e voltamos já de seguida. E por segundo. Estamos de volta, são 20h32. Continuamos por aqui na emissão 199 do nosso livro na Rádio Voz de Alenquer. Falei ao mesmo tempo que o senhor. Descritos na verdade da Isto é o que faz eu não ter os fones. Almas que sorriem nas palavras que se unem. Pronto, agora sim, estamos de volta na nossa emissão 199 do nosso livro aberto. Hoje com Gigi Manzarra. E agora, são 20h33, vamos fazer aquilo que é habitual a esta hora, que é a nossa rubrica O Autor e o Leitor. O autor e o leitor. O autor desafia e o leitor desfia a sua essência, num lugar onde se encaixam o autor e o leitor, numa união ímpar. O autor e o leitor. O autor desafia e os leitores desfiam. Leitores, alguns escritores também. Gigi, como é que foi esta experiência? O tema desta semana era... Olha, ajudem-me o tema. Na rua, o meu olhar cruzou com o teu e... Na rua, o meu olhar cruzou com o teu e... Este foi o tema que a Gigi nos deu, que esteve aberto esta semana para que todos aqueles que queiram, escritores, leitores, amadores, veteranos, todos aqueles que queiram, participem neste desafio. E recebemos 19 participações que a Gigi analisou com todo o cuidado. Como é que foi esta experiência, Gigi? Olha, foi muito difícil, porque se eu pudesse, eu daria o primeiro lugar a todos. E eu gostei imenso de ler, as pessoas colaboraram e eu dou os parabéns, porque eu acho que é importantíssimo escrever, mandar os textos e não se preocupar se fica em primeiro, em segundo ou terceiro, porque estão todos bons, eu gostei de todos. Agora, eu tinha que escolher mesmo e escolhi, mas com muita pena, porque eu não queria ter escolhido, queria ter dito que eram todos bons. Mas eram as regras do jogo. Mas eram, exatamente. Todos aqueles que têm passado por aqui têm dito isso e, de facto, eu já passei por esse papel e não é nada fácil, eu porque é assim... É difícil. E as pessoas corresponderam exatamente àquilo que a Gigi idealizou com o tema, foram ao encontro do sentimento que foram? Sim. Na generalidade foram todos ao encontro Foram, sim. Foram ao encontro, souberam entender aquilo que eu queria.
com aquela frase, porque de Com facto aquela quando na rua os olhares se cruzam pode acontecer muita coisa. Muita coisa. Muita E realmente no que acontece. escreveram aconteceu muita coisa. Não foi só o olhar apaixonado, não, houve vários tipos de olhares. E reforçamos aqui, uma vez mais, que o género literário é livre, tanto pode ser em prosa, como pode ser em poesia, como pode ser em poesia clássica, etc. Portanto, cada um escreve com a forma como que sinta o tema ou que seja a sua forma de escrever. Então eu vou passar a dizer primeiro vou perguntar quais foram os escolhidos. Quais foram os números? O número 7. O número 7 para primeiro lugar. Primeiro lugar. Número 7 para primeiro lugar. O 3 para segundo. O número 3. 3. O número 3 para segundo. Sim. 3 para segundo. E 8 para terceiro. E o 8 para terceiro. Pronto, a Gigi recebeu com números, sem nomes. Exato. E eu vou passar agora a dizer os nomes dos autores que escreveram esta semana para este desafio. E com o número 1, e depois sequencialmente, irei dizer os nomes. O número 1, Paulo Pedro. O número 2, Cláudia Filipo. O número 3, não vou dizer já. O número 4, Rosa Maria. O número 5, da Rocha EJRC, que nos ouve em Paris. Um grande beijinho. O número 6, Cláudia Filipo, que é do Brasil. O número 7 e o número 7 não vou dizer. O número 8 também não, né? Porque o 8 está aí na lista, certo? O número 9, Maria Mar. O número 10, Sónia Costa Rodrigues. O número 11, Flor Bela Lourenço. O número 12, Olívia Souza. O número 13, Florinda Dias. O número 14, António Feliciano. O número 15, Júlio do Telhado. O número 16, António Fadigas. O número 17, Graça Canhão. O número 18, Gabriela Rangel. E o 19, Vítor Duarte. E então, começando pelo terceiro lugar, que é o poema, o trabalho número 8, certo? Não estou enganada. Olha. Pertence a Alice Cordeiro. Muito bem, parabéns, Alice. Parabéns. Muitos parabéns a Alice Cordeiro. Parabéns. Estava muito bonito. Muito bom. Aqui está uma autora que ainda não tem nenhum livro editado, que vai ter que tratar disso, porque escrever assim é só compilar aquilo que escreveu e passar ao livro. Exatamente. Em segundo lugar, Dulce Ferreira, que nos ouve de Castordeiro, portanto do norte do país. E o primeiro lugar vai para Filomena Fadigas. Uma repetente. Não, a semana passada foi o irmão. Sim, mas já repetente porque já ganhou um primeiro lugar comigo. Ganhou, a Filomena Fadigas. A poesia está no sangue. Aliás, tenho que lhe mandar o livro. Pronto. Ainda não mandei porque entretanto esgotaram. Está no sangue, é? Pronto, exatamente. A semana passada foi o irmão. Eu tinha a ideia que não, mas isto já são tantos desafios, ainda bem que vocês vão fixando isso. Eu também tenho lá tudo escrito. Para isso mesmo é que existem os computadores. Gigi, eu vou pedir então que nos leia o trabalho vencedor. Pronto. Eu leio. Deambulando sem rumo, à procura de mim numa rua qualquer, sem princípio nem fim, de uma cidade adormecida, caminhamos em sentidos opostos. Vi-te, mera sombra mal definida. Cruzei os meus olhos com os teus e o meu coração falou. Não tens nesse olhar o brilho de outrora. Onde estão esses olhos que já foram poesia? Perderam a rima, a doçura e a métrica. Não são mais iguais aos que vejo agora. Foram fogo e luz, candeeiros acesos nas noites sem fim. Agora são apenas estrelas longínquas e foscas que já não brilham como antes para mim. E nesse imenso verde água, onde eu me espelhava, já não os reconheço, só vejo a mágoa, porque o calor e a paixão, que não mais acabava, perdeu-se no tempo. Onde está esse brilho, onde anda perdido esse teu coração? Bravo. Muito bem. Parabéns, Filomena Fadigas. Parabéns mesmo. E parabéns a todos os outros, porque de facto é muito bom que estes desafios continuam a ter a aderência que nós vimos, continuam a motivar as pessoas a escrever, quer ganhem, quer não, e preparem-se que para a semana há novo desafio. E
Então, a vencedora, a Filomena Fadigas, irá receber um livro oferta de Gigi Manzarra. Portanto, fica a aguardar esse livro que ele chegará. E o da Maria, que também há de chegar, então. Sim, o meu ainda não foi. Aliás, eu já tinha morado à Filomena. Só que, entretanto, como não tenho livros neste momento, assim que ele chegar, eu envio-lhe imediatamente. Claro. E pronto, uma vez mais, este desafio correspondeu às expectativas. Se quiseres ler algum mais, estás à vontade. Achei muito bonito, gostei muito de todos, sem dúvida. E se pudesse ler outro, eu lia. Então, vamos ouvir. Vamos lá. Acho que é justo, não é? Então. É sim, senhor. E as pessoas ficam agradadas de ouvirem na voz de quem os leu. Ok. Um friozinho na espinha aconteceu. Um desejo de te ter em mim nasceu. E a paixão denunciou-se no bater acelerado da máquina que nomeamos coração. Não imaginas o frenesim que à ponta dos meus dedos aflorou. Em menos de nada, já desenhava mundos na tua pele de cetim e tu, já lençol e cobertor em mim, o luar a disfarçar o rubor das minhas faces. E o amor, a alegria extasiante na flor que sem jardim te ofertava. A canção que te escrevia e cantava. A música que para ti compus e na guitarra dedilhava. E o êxtase que de mim se apossou quando teus olhos me percorreram o corpo. O sol a refletir a clara luz, o anseio de ser em nós felicidade. A vida a fluir e a eternidade ambicionada no calor dos teus abraços. E tudo isso eu vi, naquele cruzar de íris, encontro furtivo que nos fez descoberta, a emoção a tatear os sentimentos que nos tornaram, um do outro, o paraíso. Ali há ruas que se cruzam e dizem de si, e olhares que se encontram e falam de nós. Por favor, não afastes dos meus os teus olhos. Ainda há mundos neles que desejo desvelar. Muito bonito. Bravo. Esse é o número 2, que é da Dulce, Ferreira. Pois é que todos eles mereciam. Então, depois quando eu leio, sabe, todas as vezes que eu leio ainda fico com mais pena. Mas faz parte do jogo. Entre aspas, que é um jogo que acaba todos em primeiro lugar, por favor. Estão todos de parabéns, estão todos... E para a semana eles voltam a... E isto até tem sido interessante, não é, Vitória e Manuela? Porque vai rodando, apesar de haver alguns repetentes, mas vai dando vez a todos um bocadinho. E então vamos encerrar esta parte. Ou quer ler o texto da Alice também? É justo, sim, também é justo. O da Alice Correia. É o terceiro lugar, é este. É o número 8. 3, não é? É este. Põe os óculos. É o número 8. Certo? Então pronto. Eu tenho os meus. Chama-se Um Olhar. Eu achei que nunca mais te queria voltar a ver, nem ouvir a tua voz. Queria sim esquecer e dar por terminado o nosso jogo. Eu achei que nunca mais pensaria em ligar-te de madrugada. Queria só pensar em mim. Era nesse momento ou nunca. Seria por tudo ou nada. Mas um dia na rua o meu olhar cruzou com o teu e simplesmente não resisti. Amor que fica e que dói, ninguém no mundo destrói. É uma saudade que se vive, é uma saudade que mata. Queria ser tua, outra vez, mas não me arrepender. Poder voltar de novo ao começo, como se fosse o primeiro encontro, ou até recomeçar agora mesmo. Esquecer algumas coisas, valorizar sim o que de melhor aconteceu e podermos dar-lhe continuidade. Lembranças, mais lembranças, guardadas na caixinha mágica do nosso coração, embrulhadas em saudade. E tu, o que sentiste quando na rua o meu olhar cruzou com o teu? Divino. Muito bom. Parabéns, Alice. Portanto, todos, aliás, se nós tivéssemos tempo, líamos os 19 trabalhos e veríamos que tínhamos aqui 19 fantásticas participações, porque eu também as acompanhei, li-as também quando faço a recepção e, de facto, é bom. Pelo menos 2 pessoas leram. E nós amanhã vamos logo
quando terminar o programa, vamos pôr na rede social Facebook, na nossa página do Livro Aberto, todos os trabalhos com um certificado de participação, portanto, para que todos possam comentar uns aos outros, apreciar, ler e partilharem, porque de facto juntos conseguimos tudo muito melhor. Não é verdade? E incentiva. Acabou de me dizer que aquela senhora nunca tinha escrito um livro. Ora, ela mandou trabalho, nós lemos e dizemos que é muito bom. Eu acho que isso é um incentivo para ela continuar a escrever. Ela não, todos eles continuarem a escrever, porque ao livro. A escrita tem esta magia de ajudar a diluir sentimentos. Olha, eu passei uma fase muito complicada da minha vida e perdi meu marido e sofri muito. E a vida perdeu o colorido. E se não fosse a escrita, eu digo-lhe, eu não tinha conseguido superar do jeito que eu superei. E consegui dar a volta. Mas eu agradeço muito à escrita porque me acompanhou dia a dia, aliás, noite a noite, porque as noites são muito difíceis. E agora o que eu gosto da noite era o que me apavorava antigamente. Agora o silêncio ajuda-me a escrever, tenho paz. Nessa altura à noite era um pesadelo. E a escrita ocupava um espaço muito grande. Fazia o som. E ajudou-me. Preenchia o silêncio. Preenchia o silêncio. E portanto, todos aqueles que estão nessas condições podem experimentar. Não interessa o que é que escrevem. Escrevam o que sentem. E era o que eu dizia, escrever é um hábito. A pessoa começa a escrever, lê e diz, mas eu não gosto deste, não gosta deste, mas o próximo vai sair melhor e o outro melhor ainda. E vai-se superando. Como em tudo na vida, tudo aquilo que se vai fazendo vai-se melhorando cada vez mais. Não dá para desistir. Não, a vida não contempla quem desiste. Não é para desistir jamais. É para quem continua. Exatamente. E a Gigi pode falar connosco sobre isso porque vive esse dia-a-dia semanalmente, intensamente, com estas pessoas que de uma forma ou outra vão parar à rua e que de repente a vida delas muda completamente. E vêm sozinhos, porque o vício, ele engana, a pessoa fica convencida que está cheia, enquanto a droga faz efeito, ninguém faz falta, nada faz falta, e as pessoas abstraem-se de todo e qualquer problema. Quando passa, eles, além de todos os problemas que tinham, ainda têm mais esse. E então, com o passar do tempo, a família não aguenta. Desiste-se porque... Desiste. E então, muitas vezes se vêem pessoas na rua, a família sofre horrores, mas não pode fazer nada. Entende? Porque não existe nenhuma lei que obrigue a pessoa a sair da rua. Quer dizer, é meu filho, Deus me livre. Não quero que o filho de ninguém passe por isso. Mas, filho, eu vou lá e vou tirá-lo à força para levar, porque eu não quero o meu filho naquela situação. Não pode. Legalmente, não pode ir lá e arrancá-lo da rua, porque não há lei nenhuma que proteja isso. Ele está na rua porque ele quer estar na rua. É maior, a decisão dele é aquela. Isto é contraditório. E é doloroso para quem tem os seus, e muitos sofrem, não nas ruas, os da rua sofrem os que estão dentro de casa a pensar o que é que está a acontecer na rua com aquela pessoa que eu gosto. Porque não é mais aquela pessoa, é uma coisa horrível, porque não é mais aquela pessoa. As pessoas transformam-se de tal maneira que elas deixam de ser aquilo que eram. É outra pessoa. Sabe? Se nós pudéssemos dizer, existe dentro dela uma outra pessoa que toma conta, eu diria que era isso. Quer dizer, ela transforma-se de tal maneira que não é mais aquela, até fisicamente, não é mais a mesma. Ela fica com um olhar e com um tipo físico diferente, com uma cor macilenta, uns cabelos completamente secos e quando se olha e se conheceu a pessoa lá atrás, não é a mesma. E dentro também não. Também não. E na rua há o sentimento de interajuda ou de competição? Competição. Maioritariamente competição. Sim, é assustador, porque como a droga e o álcool precisa de dinheiro,
precisa de dinheiro para comprar, então eles roubam-se, eles furtam. É roubo mesmo porque é violência. Então eles batem-se uns aos outros para tirar os casacos, tudo que possa ser vendido para reverter dinheiro. Então acontece muito isso, o baterem-se para roubar. Muitas vezes nós damos o cobertor, quando voltamos ele está sem cobertor, ele diz, roubaram-me o cobertor. Eu não sei exatamente se roubaram o cobertor ou se ele vendeu o cobertor, mas isso naquele momento também não interessa para nada. Nenhuma. Ele está sem cobertor, é a realidade. E é muito triste a pessoa ver se esse... Quer dizer, é o fundo do fundo. É a pessoa estar mesmo no limite. E muitos deles acabam por aproveitar e conversar com estas pessoas voluntárias que vão à rua e acabam por exteriorizar aquilo que sentem, acabam por falar convosco. É um trabalho muito lento. Muito lento. Até que ganhem confiança. Se devagarinho, eu digo isso no meu livro, porque não dá para ir com maquinaria pesada, tem que ser muito devagarinho, ir conseguindo ganhar a confiança, porque em segundos nós perdemos um trabalho feito durante muito tempo. Portanto, não dá, tem que ser bem devagarinho, e só assim, quando eles estiverem já confiantes connosco, é que eles começam a contar. Porque no começo, a história normalmente nem é verídica. Entendeu? Começam por dizer, talvez aquilo que nós, na altura, queiramos ouvir. E eles vão falando. Só depois é que vem a história real. O que aconteceu. Então é um trabalho lento, muito lento. E com muita paciência e carinho. Amor. Com amor. Já permite-me só apresentar um exemplo diferente daqueles que de um sem-abrigo, que é uma história completamente diferente e que na maior parte dos casos, os 99% ou mais, em 99% não acontece, que é a própria mãe não permitir que o filho, estamos a falar de um filho de 30 e tal anos, não fique em casa, porque é alguém violento. É alguém que sempre que ela, depois com remorsos, com o sentimento, com a emoção, com o facto de ser mãe, permite que ele volte, e ele volta de novo a ser quem era, e ela volta de novo a ter que abrir a porta e convidá-lo a sair, por vezes com muita dificuldade, e ele volta a ser sem abrigo de novo. Isto creio que não seja uma história muito comum. Infelizmente é. Serem os próprios pais. Sim, sim. Não, o aceitar, porque eu digo-lhe, por aquilo que nós temos visto, muitas vezes, mais a mãe do que o pai, a mãe é permissiva. A mãe põe a mão por cima e o filho engana, o filho leva coisas de casa, o filho é violento e a mãe vai aguentando. Mas tu repara que este exemplo só acontece provavelmente da forma como acontece porque não existe pai. É mesmo só a mãe Mas às vezes existe pai. E a mãe engana o pai. Pois, exatamente, mas neste caso a mãe não tem ninguém para enganar. É ela a enganada, ela às sabe, vezes não conta. É violentada. E então toma aquela decisão que eu como pai não conseguiria, nenhum de nós que está aqui conseguiria ver-se a fazer, não é? E nem nunca ela terá sonhado que um dia faria. Mas sabe que o filho só vai para tratamento se a mãe tiver a coragem de o pôr para fora e não abrir a porta. Porque se ela continuar a abrir a porta, ele nunca vai para tratamento. É difícil ele ir para tratamento, porque ele sabe que tem ali o porto seguro. Então ele vai fazer tudo aquilo que o vício o obriga a fazer, certo? Mas ele sabe que tem a mãe ali. Então, quando ele não tiver dinheiro, ou quando tiver com fome, ele volta a casa. E fica lá. Só que ele não quer deixar. Se eu quisesse deixar, ele chegava e dizia, mãe, eu quero ir para tratamento, ou ajude-me, que eu quero sair disto. Mas não, ele quer voltar para casa para ficar durante um tempo. Muitas vezes, para levar alguma coisa que ainda tem em casa para vender. Entende? Isto é muito duro de dizer, parece até frio, mas não é, porque é a realidade e nós temos que ser realistas. Entende? Não adianta eu estar aqui com fantasias a dizer que ele vai voltar para casa porque ama muito a mãe e porque sente saudades da mãe. Então, naquele exato momento, ele não tem mais aqueles sentimentos tão limpos de filho.
Ele tem o quê? O desejo do vício. É o vício, então ele vai a casa procurar alguma coisa. Mas também há aqueles, apesar de serem em menor número, numa percentagem bastante mais diminuta, também há aqueles que a vida lhes deu um grande pontapé. Sim, tem pessoas, e no meu livro tem um casal de bancários, e em que há um caso de traição no meio, e a mulher vê-se sozinha com 3 filhos e acaba na rua, com as 3 crianças, e a história é exatamente sobre a mulher que acaba na rua, e o que acontece? Ela não tem qualquer tipo de vício, e foi a fatalidade mesmo da vida, e ela desse abraço com 3 crianças na rua. Por quê? Porque quando a pessoa nasce com dificuldades monetárias, ela habitua-se, aprende, entendeu? A saber onde é que se dirige, qual é o subsídio que consegue ter e tudo. Quando se tem uma vida monetariamente mais abastada, e se perde a pobreza envergonhada. E a pessoa tem aquela... imagina se eu vou pedir à freguesia ou à misericórdia para comer, não tenho vergonha. Então ela vai, em último caso. E até pode nem saber, nem conhecer. E não conhece. A maioria não conhece, não sabe. O que torna... Quando elas chegam à rua, elas realmente já vão num estado muito mau mesmo. Porque elas aguentaram e foram vendendo aquilo que tinha, sempre a pensar que não iam chegar a essa situação. Então, também tem, sim, essas pessoas, tem. E há casos desses que acabam de outra forma, com outros nomes, por exemplo, prostituição. Mas olha, a prostituição, infelizmente, é uma coisa que neste meio... vasta, mas neste meio de acontecer. Droga e álcool, é uma coisa que é muito comum. É uma maneira de conseguir dinheiro. Exato. Por isso é que eu digo que não a prostituição em ambos os sexos. Sim, sim. Em ambos os sexos. Nós estamos a falar de mulheres. Sim, mulheres e homens. Depois deixa de haver valores materiais e o único valor que a pessoa tem é o próprio corpo. Deixa de haver valores. Eu queria fazer uma pergunta, Gigi. Há mais homens do que mulheres neste mundo, não é? Assim, nesse mundo muito mais de rua. Muito mais. Há uma explicação plausível? Olha, por acaso nunca tinha pensado muito sobre isso, porque a mulher é um pouco mais protegida nesse aspecto, eu acho. Ou tem defesas diferentes? Ou está mais preparada? Sim. Não... Agora vão ralhar comigo. Mas a mulher, na grande maioria, não sei se é por ser mãe, por ter aquele instinto protetor, a mulher é muito guerreira. É isso que eu estava a dizer. Muito guerreira. Então... Não se entrega facilmente. Não se entrega facilmente. É preciso limpar as escadas, eu vou limpar as escadas. É preciso não sei o que eu faço, mas você nunca fez. Não fiz, mas aprendo e faço. Vê-se muito isso. E sabe viver com dor. E os homens, não estou generalizando de maneira nenhuma. Sim, mas na sua essência, porque homem e mulher são diferentes. É exatamente por isso. Vou pegar ali a garrafa e eu esqueço. Sim. Portanto, tem muito assim. Refugiam-se noutro tipo de situação. A mulher luta mais. Até chegar a esse ponto, a mulher luta mais. Depois, quando cai, também vou dizer uma coisa. Quando cai, cai. Pois. Quando cai. E a mulher é muito difícil de tirar da rua. Por quê? Porque a mulher, ela chega a uma certa altura onde ela se vende. E depois para voltar para trás e encarar isso... Depois psicologicamente fica a sentir-se... A ela, exatamente, encarar-se. É parte... Porque o perdão é muito difícil, mas o perdão... Nós nos perdoarmos a nós é muito mais difícil, porque nós somos muito exigentes. E é o mais importante de tudo. Nós temos que ir para o nosso bloco publicitário das 21 horas e voltamos já de seguida. Rádio Voz de Alenquer, a rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo.
Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. Tem um caderno preto onde aponta as fantasias, coisas de tudo e de nada, beijos perdidos na estrada, desabafos, ironias, coisas que pensa ou nem pensa e repensa e emudece, jurando que um dia vai, perde o medo de ter medo, tudo avança e acontece. Mulher linda que te guardas nos limites do recato, eivado de fantasias, já é demais tanto tato. Cumpre o sonho onde te percas, que eu espero todos os dias. Nem os dias para ti serão eternos também. Se tens todo o palco à espera, vive o sonho que eu ajudo. Não digo nada a ninguém. Que te apontas no que querias e não dizes, ou que dizes a fingir. Vou descobrir-te a mentira, roubar-te o caderno preto, proibir-te de proibir. Avança, mulher de sempre, por tudo aquilo que mereces. Faz tudo, mulher nascida, olha os dias que envelheces. Não te anotes num caderno, anota-te antes na vida. Mulher linda que te apontas no que querias e não dizes, ou que dizes a fingir. Vou descobrir-te a mentira, roubar-te o caderno preto, proibir-te de proibir. Avança, mulher de sempre, por tudo aquilo que mereces. Faz tudo, mulher nascida, olha os dias que envelheces. Não te anotes num caderno, anota-te antes na vida. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Estamos de volta, são 21 horas e 7 minutos. Continuamos por aqui com Gigi Manzarra, na emissão 199 do nosso Livro Aberto. E temos estado aqui a falar de um tema atualíssimo, que é muito importante que todos nós refletamos sobre eles, porque hoje são eles, amanhã podemos ser nós. Quem são, afinal, os sem-abrigo? Qualquer um de nós pode estar na situação deles por motivos vários e, portanto, devemos refletir, e provavelmente muitos dos que nos estão a ouvir conhecem casos reais como os que a Gigi conhece de uma outra forma. Portanto, Gigi, estávamos aqui a falar que este livro, Na Rua, Nua e Crua, certo? Crua e nua. Crua e nua, pronto, tinha que trocar. Não, mas é um charme trocar de vez em quando. De vez em quando, não é? Eu já é recorrente. Este é charmosa por natureza. Estou sempre cheia de charme. Este livro vem destas vivências, desta experiência. Há quanto tempo é que a Gigi faz este trabalho? Vai fazer 7 anos. 7 anos. 7 anos.
7 anos é bastante tempo a conviver com este tipo de pessoas. E nós terminamos aqui há bocado a falar de homens, mulheres, mulheres, homens. Neste livro há um misto, há mais homens, há mais mulheres. Eu tentei não pôr muito mais homens do que mulheres, mas tem mais homens do que mulheres. Precisamente porque na rua, a experiência, temos muito mais homens do que... E tem um casal também. Um casal que estão ambos na rua. Exato. Ambos na rua. A comunidade... Agora não estão mais, mas estavam. Já não estão? Já saíram? Este tipo de comunidades que lhes dão roupa, que lhes dão comida, também têm saídas para o caso de eles quererem sair da rua? Sim, sim, a comunidade Vida e Paz tem uma clínica de desintoxicação em Fátima. Portanto, quando eles mostram vontade... E não só, também tem uma quinta para a reinserção. Uma pessoa sai, foi uma senhora que deixou como herança, e para que a pessoa possa ficar um tempo lá, porque fazer o tratamento, perdem-se os hábitos de higiene, os hábitos. A pessoa precisa. Tem que se reeducar. Exatamente, ser reeducada. E a comunidade Vida e Paz faz isso. Até porque nas carrinhas, normalmente os voluntários que vão também pessoas especializadas. Na nossa, não. Não? Não. É assim, existem também as carrinhas de dia. Por exemplo, se for preciso, é sempre uma festa quando se consegue ter alguém que queira ir para a clínica, que queira se limpar. É um momento de muita emoção, muita felicidade. E existe então a carrinha, durante o dia, que vai buscar. Nós à noite não podemos levar ninguém. Nosso trabalho é em campo. É conversar, é ouvir muito. E depois, nas brechas, deixar a sementinha. Esse é o nosso trabalho. E depois, durante o dia, então, as carrinhas que vão e pegam as pessoas. Depois também tem o espaço aberto, que chama-se Espaço Aberto ao Diálogo, onde eles vão, durante o dia, almoçam, trocam de roupa, tomam banho. Quem precisa de tratar de documentos, trata de documentos, ajudam a tratar dos documentos, emprego, a pessoa deixa o nome, diz aquilo que quer fazer, e parte-se a tentar conseguir trabalho. E, portanto, é uma comunidade muito bem organizada, muito bem estruturada. E tenta fazer o melhor. O melhor, exatamente, com maioritariamente trabalho voluntário, que é de engrandecer as pessoas que dão do seu tempo, da sua vida, da sua só de trabalho voluntário na rua. Na rua, portanto, é de enaltecer, porque precisamos de uma sociedade assim, que saiba dar sem esperar nada em troca, que é o caso das pessoas que fazem este tipo de trabalho. Ganhamos tanto em troca. Aquilo que o dinheiro não paga. Não paga. Eu já ouvi esta frase em algum lado, não já? Não há dinheiro. Eu ia justamente perguntar à Gigi o que é que ela sentia enquanto ser humano, tanto enquanto mulher. O que é que essas vivências dos domingos, não é? Eu sei que é ao domingo que tu vais. Em que parte é que tu consegues depois ir para casa com o coração cheio e dormir com o sentimento de... O inverno... Eu fiz aquilo que devia de ser. O que é que isso te traz? O inverno é muito mais difícil, porque nós temos alguns que dormem com a chuva a cair em cima deles. Eles adormecem, às vezes estão num estado não muito bom, e a chuva fica a bater em cima deles. E é revoltante, entendes? É revoltante, porque naquela hora dá-te a vontade de pegar a pessoa, metê-lo dentro da carrinha e dizer: você vai à força e vamos tirá-lo daqui, e alguns dão vontade de levar para casa. E não posso, nem devo. E então eu, quando chego a casa, principalmente nessas noites de muito frio, porque nós apanhamos muito frio, nós saltamos da carrinha umas 15 vezes. E não vai levar guarda-chuva cada vez que se salta da carrinha. Então nós saltamos e voltamos encharcados, né? Mas eu chego a casa, tomo banho, visto uma roupa quente e tenho uma cama. Certo? Então eu posso me molhar à vontade, porque eu sei que quando chegar a casa eu tenho esse conforto. Eles não.
Eles estão ali, a chuva a bater. Então, quando eu chego a casa, que entro e vejo a minha casa tranquila, limpinha, cheirosa, eu começo a pensar, por quê? Por que a pessoa chega àquele ponto? Por que é que não se consegue fazer mais? Eu pergunto-me muito. Umas vezes faz-me bem, outras vezes faz-me mal. Eu não te vou dizer que todas as vezes que eu venho dar volta, eu venho com o coração preenchido e muito bem. Não. Eu às vezes venho com uma revolta muito grande. Há situações em que custa-me levar aquilo com inteligência. Entende? O instinto, ele é muito superior à inteligência. Então a minha razão morre ali e é o instinto que reage. E o instinto reage com raiva, entendeste? Com raiva, com... Tu queres fazer e estás ali e não consegues, entende? A impotência, eu odeio lidar com a impotência. Para mim, desde pequenininha, os limites sempre me trouxeram alguns problemas. Eu, quando me sentia perante um limite, eu reagia mal. Eu pensava, eu consigo, porque eu sempre tive a mania do eu consigo. E depois não consigo, entendeste? Não sou capaz, nós não temos força suficiente para resolver esses problemas, têm que ser resolvidos por eles que estão lá. Até porque há bocado falávamos disso, a vontade tem que começar no próprio. Tem que começar no próprio. Não podemos ter a vontade pelo outro, nós temos a vontade pelo outro, mas se ele não a tiver... E outra coisa que eu queria deixar aqui, que é muito importante, eu sei que possivelmente pessoas que tiveram problemas com drogas nos estão a ouvir. E eu peço encarecidamente que tenham cuidado, não acreditem que a cura estão curados. Não acreditem, porque nós temos na rua pessoas com 20 anos limpas que voltaram. Portanto, há uma linha muito tenue, que ela é ultrapassada com muita facilidade. Portanto, eu bebo só um copinho, ou eu cheiro cocaína, só ali naquela festa, não faça isso. Mas não faça mesmo, porque vai acabar onde já esteve um dia e pode não ter retorno. Então não acredite só porque tem 20 anos ou 30 anos, não quer... Eu dou o maior valor às pessoas que conseguem superar, o maior valor. Mas 20 anos, 10 anos não tem diferença nenhuma no momento em que a pessoa volta a pisar a essa linha. Por isso, cuidado, muito cuidado com isso. Não esqueçam. Que não se controla o vício é que controla a pessoa. Não. Assim que se e às vezes a segurança Meu marido dizia muitas vezes isso, ele era piloto, e ele dizia muitas vezes, o problema é quando a pessoa fica segura demais. Aí tem um acidente. É isso. Portanto, o medo é um instinto que nos protege muitas vezes. Portanto, e convém, quando há este tipo de dependência, haver medo. Cuidado, policiar-se, estar ali como um polícia. Eu consegui isto, eu superei-me, eu sou bom. Eu consegui, eu superei-me. Mas não posso tentar nada para não dar errado. Isso é importante. Exatamente. Este livro será lançado no próximo dia 19, às 20 horas. Linda a Velha, mais específico. Palácio dos Aciprestes, Fundação Marquês de Pombal. Nós depois também iremos divulgar na nossa rede social todos aqueles que possam estar com a Gigi neste dia, portanto é um lançamento. Estão convidados a estar. Tenho o maior gosto de recebê-los lá. E sobre este livro, o que é que quer mais acrescentar? Olha, o prefácio é de Sua Excelência, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que quando eu comecei a escrever o livro, eu idealizei. Eu quero o prefácio, não é do Presidente da República, eu quero o prefácio do professor Marcelo Rebelo de Sousa, do homem, aquela pessoa que se preocupa com a parte social, que foi fazer uma volta com a Vida e Paz, que andou nos buracos escuros e ele andou, e era desse homem que eu queria o prefácio. Ainda se riram de mim, não vai fazer o prefácio, porque eu não sou uma pessoa muito conhecida, mas eu acreditei que eu conseguia. Acreditei e não desisti. E fui em frente. E consegui.
E consegui, ele fez o prefácio, são 4 folhas, e fez o prefácio, e me sinto muito honrada por isso. E lá está, é o que eu falo, é de não desistir, a pessoa tem que tentar sempre. Tenta, umas vezes dá, outras não, mas umas vezes dá, já vale a pena. Errar faz Foi parte isso. do percurso, portanto. O professor Marcelo Rebelo de Sousa fez o prefácio. Vocês deste desculpem, livro. mas Não comigo faz só mal, acontecem não coisas faz mal. esquisitas e esta é uma. Graças a Deus. Graças a Deus. O pai da Gigi chegou bem e nós todos ficamos a saber. Fiquem todos tranquilos, o meu pai chegou bem. Exatamente. E, portanto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa fez o prefácio e irá estar também no lançamento? Ele não pode, dia 19, tem um compromisso e não vai poder estar presente. Mas deixou o contributo. O contributo dele na obra. Exatamente. Portanto, e O isso é... pós-fácio é escrito por um jornalista de formação alcoólico que está na rua, uma pessoa que eu conheço bem, e ainda não consegui tirá-lo da rua. Não conseguimos tirá-lo da rua porque isto é coletivo, não é uma Claro. pessoa. E ele fez o pós-fácio e pediu para não dizer o nome dele, é anónimo, portanto, em que ele diz que, enfim, que ele agora começa a acreditar na possibilidade dele mesmo escrever um livro. Então, é ótimo. Sobre as experiências que serão É muitas na primeira pessoa que ele terá de uma vida passada e de uma vida presente e de uma vida futura. Quem sabe, vamos todos acreditar que sim, Claro. Que ele irá conseguir. Eu tenho estado com este pensamento e não ia não falar, mas acho que vou falar. Esta semana todos nós ficamos chocados com um acontecimento que passou nas notícias, que é impossível a gente passar ao lado e não ver. Portanto, uma criança que aparece num ecoponto, um recém-nascido. Acabamos por ainda, pelo menos eu fiquei ainda mais chocada quando percebi que a mãe tem 22 anos. E como é que é para quem vive o dia-a-dia do sem-abrigo? Eu gostaria de mais isto? informação em relação à mãe, para poder ter o meu... Sim, não vamos julgar... Sim. Pronto. Porque, pelo que a imprensa passou, a mãe vive numa daquelas barraquinhas, há um ano e tal, e até coincidentemente é da minha área. Eu faço o Cais de Sodré e aquela parte ali, e que ela, segundo o que disseram, não estava drogada e pronto. Mas também não tentou esconder o crime, por assim dizer, porque tinha o sangue, tudo, que não se desfez de nada, portanto estava ali tudo para que as autoridades a levassem. Ela não contou a ninguém que estava grávida, a ninguém. Teve a criança e colocou a criança dentro do lixo. Eu já li muitos comentários em que a pessoa diz o Estado tem a culpa e coitadinha. Ora bem, existe uma coisa que é o livre-arbítrio. Existem muitos empregos hoje em dia. Embora digam, não tem emprego. Existem empregos. Você quer uma ajudante de cozinha, você quer uma mulher para trabalhar como mulher a dias e você não encontra. Portanto, existem cargos desocupados. Mas existe muita gente também que não quer trabalhar. Ora bem, ela andou durante 9 meses a esconder uma gravidez. Porquê? Por vergonha, por 1000 motivos. A verdade é que ela teve a criança. Se não foi um problema de foro psiquiátrico, se não foi, não há qualquer desculpa. E não adianta deitar para cima do Estado que a culpa é do Estado. Porque não é. Se me disserem, ela tem problemas psiquiátricos e por isso ela pegou a criança e pôs a criança no lixo, eu não falo nada. Porque aí tudo é possível. Agora, se for comprovado que ela não tem... Precisamos de mais dados para formular... Não há desculpa. Não tem problema psiquiátrico, não há desculpa.
Não tinha Sim, até dinheiro, porque- não tinha não sei. O que é isso? Pode É ser- uma criança. Pode ter a criança no hospital e depois dá-la para a adoção, pronto. Mas e vão acontecendo de vez em quando estes casos, não é inédito, de vez O em problema é que quando. tem muitas crianças abandonadas, muito mais do que as pessoas pensam. Muito mais do que aquilo que se fala. Esta acabou por ser mediática, até porque depois saiu logo nas notícias, porque foi encontrado precisamente por um cidadão sem abrigo, que acabou por contar a história dele ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, que foi Também se interessou pelo caso. e foi lá, contou aquela história que a gente foi para a rua porque teve uma doença, poderá ser, Pois. que às vezes não é... Nós tínhamos já um que falamos tinha leucemia, e tinha mesmo. E ele dizia que estava na rua porque a médica tinha dito que ele no hospital podia apanhar bactérias. E que a médica tinha dito para ele ir para a rua, Portanto, psicologicamente é uma pessoa que já não está bem. Pronto, mas de facto é uma jovem, a mim chocou-me o facto de ser uma jovem em tão tenra idade, ter um bebê sozinha, ter a coragem de ter um bebê sozinha e depois ter a coragem de fazer exatamente aquilo que fez, que poderá haver uma série de distúrbios, de facto eu também quero acreditar que sim, Pois é ou isso, não, ou então será um ser humano bastante cruel, que também acontece. Também acontece, infelizmente. Por isso é que eu digo, neste momento é prematuro dar opinião. Sim, porque eu não sei e a o que comunicação é que social nem aconteceu. sempre nos fornece, porque interessa-lhes o mediatismo. Sabe, a vítima, a coitadinha, vende. Então a primeira coisa é a coitadinha e põe culpa neste, naquele, no outro, e as pessoas leem e a maior parte das pessoas não aprofunda, lê só aquilo. Leem as letras grandes e não se tenta Exatamente. aprofundar. Inicialmente começou por, nas redes sociais, principalmente, condenava-se quem é a pessoa que faz isto, não sei quantos. Agora, como é uma jovem, já vem o coitadinho porque ninguém fez. Mas é preciso não esquecer que nós temos na rua muitos jovens. Era isso, Muitos. Se me fosse, não sei se tens aí alguém já. Eu abri a linha há bocadinho porque ia dizer que ia abrir a linha, porque são 21 horas e 25 minutos. Eu vou ver quem é que está do outro lado, que há alguém que está a tentar, mas podes perguntar, Vítor. Não, eu ia para, muito rapidamente, enquanto era exatamente as faixas etárias maior índice de presença na rua, quais são? Nós temos entre os 20. E agora por longo, pelo menos também é rápido, em termos de cor de pele. Isso é influente? Ultimamente temos tido mais estrangeiros. Exato. Porque no começo havia poucos, agora não. Agora temos ucranianos, temos vários ucranianos, romenos, brasileiros já temos. Já temos, e faixa etária é desde os 27 até aos 50. Mas qual a mais predominante? Mais predominante, 40 e... Meia-idade. Meia-idade. A meia-idade, que é quando a vida resvala, quando se está habituado muitas vezes a tudo, que vem este tema que nós já falamos aqui há bocado. É muito triste, porque nós às vezes conversamos com eles e eles têm conversas interessantíssimas. Experiências de vida acumuladas. Interessantes a falar e tudo, e nós começamos por vê-los ainda gordinhos, sabe, ainda sem aquele aspecto, e depois passado um tempo... Depois a pele fica queimada do frio, do calor. E eles aparecem magros, com uma cara... uns espectros. Então dá... E é chocante. Vamos então ver quem é que está do outro lado, ouvir quem é que está do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite Ana, boa noite a todos os que estão aí, a convidada, e tudo bom. E nós estamos a falar com Estou a falar com a Beatriz em Rio de Moro. a nossa Beatriz em Rio de Moro. Olá, Beatriz. Olá, Beatriz. olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Beatriz, o que é que lhe apraz dizer sobre o tema de hoje? Olha, eu estava aqui a ler, sabe que eu também sou escorpião. É boa pessoa. Se é que nós nos damos bem. Se calhar é. E então eu tenho estado aqui, eu subscrevo por baixo a maior parte do que a Gigi disse e o resto das pessoas que estão também a falar. E pronto, olha, e a pessoa fica às vezes
perante certas situações, fica-se quase sem palavras para definir aquilo que sentimos. No fundo, há palavras. Nós é que às vezes não... A emoção é mais forte do que, É do que as emoção palavras. e às vezes não sabemos onde é que está a palavra certa para aquilo que nós que estamos a sentir no momento. Mas é uma realidade, e a Beatriz conhece alguns casos destes, também vive aí numa zona... Eu Aliás, não conheço diretamente não conheço nenhum caso. Mas pronto, sei como a maioria das pessoas, não é, sabem que realmente que há estes casos e é de lamentar. É de lamentar que existam, que haja esta realidade tão... Quer colocar alguma questão aqui à nossa convidada? Olha, eu tinha aqui um pequeno texto que eu fui aqui à procura no telemóvel e encontrei aqui um texto e estava aqui a preparar para ler. Então vamos ouvir. Se quiser eu posso ler, não é? Vamos ouvir. Ora, então. É dizer, hoje foi dia de mar, no meio de quase nada, com tudo em volta. Ouvi o som do vento a tocar na vela, senti a deslocação do casco na água, sobre as ondas mansas, quase carinhosas, dá-me a sensação que estou num berço, com música de fundo. Precisava da companhia da liberdade de pensamento em conformidade com a liberdade de horizontes. Por vezes, a minha alma invade-se e o corpo procura em lugar onde reina a paz. Durante umas horas, não permiti pensamentos que me preocupassem ou me fizessem sofrer. Limitei-me a flutuar e a deixar que o olhar observasse a alma em contemplação. Gigi Manzarra. Bravo, muito bravo. Querida, muito obrigada. Fez o trabalho de casa muito bem. Nada. Pronto. Beatriz, foi um prazer ouvi-la. Muito obrigada e até para a semana. Muito obrigado eu também por estarem desse lado, proporcionarem-nos a todos nós que gostamos de poesia a passar aqui umas 2 horinhas. E gostamos destas conversas e destes temas, não é verdade? Conversas, não é? Os temas e nós sentimos que alguém está a falar por nós. E alguém nos está a ouvir. Obrigada, Beatriz. Eu tenho que ir para o bloco publicitário. Beijinhos. Um beijinho muito grande. Com licença. Obrigada, um beijinho. E vamos mesmo para o nosso bloco publicitário, porque já passa da hora. Já Passa rápido. passa da hora. Rádio Voz de Alenquer. Uma rádio feita de emoções. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. E continuamos por aqui na emissão 199 do nosso livro aberto, com Gigi Manzarra. E a linha está aberta, 263-71822, o número para onde nos pode ligar, para colocar uma questão à nossa convidada ou para ler algo dela, como fez a Beatriz Cassiano ainda há pouco. Estávamos aqui a dizer que a Gigi não faz só trabalho voluntário, não faz só aqueles textos fantásticos que nós lemos aqui ao início e que ainda queremos ter tempo para ler mais algum, também faz outro tipo de escrita. Faço letras para serem musicadas. Letras musicadas. E alguém em especial que tenha... Sim, eu tenho Os Namorados da Cidade, que gosto muito, que tem a Uivo do Feiticeiro. A Maria tem ali na mão e ela vai-nos ler. O quê? Eu? Sim, sim. O Uivo Esse do texto. Feiticeiro está aí. Boa. Eu sabia que estava. Vocês pregam-nos essas coisas. Então vale aí. Então é uma letra que escreveu a Gigi para Os Namorados da Cidade e que faz parte do DVD com música composta por João Soares. Então eu vou ler. Faz favor.
Chama-se então O Uivo do Feiticeiro. Não sou cópia de ninguém, nem sombra de alma nua. Sou o vento, a tempestade, o sol, o mar e a lua. Receita de um feiticeiro, segredo de uma vidente. Uma metade de fera, outra metade de gente. Espírito que não prende, não tem dono nem razão. Instinto que tanto sente, mesmo sem ter coração. É neste sentimento intenso que um dia ousou acordar. Deus desenhou o amor para quem souber conquistar. Esboço exótico e belo que uivará como eu. Instinto, emoção e pele que o destino prometeu. Saberei quando chegares. A selva assim me ensinou. Um amor bem diferente, com um olhar que reconheço de fera que virou gente. Como eu não sei cantar, li. Parabéns, Gigi. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Tudo Claro que se que isto canta também se pode ler. Deve ficar, mas tem musicalidade. Cantado deve ser muito fantástico, não é? Temos de ir ouvir, temos de ir ele ouvir fez os namorados da cidade. Claro que sim, lógico. É muito bom. Vale a pena. Estes trabalhos foram escritos logo para serem musicados ou foram trabalhos reaproveitados? Foi engraçado, porque o Miguel Cruz, que é o vocalista, ele lia algumas coisas que eu escrevia. E um dia chegou ao pé de mim e disse-me assim: tens que escrever uma letra para uma música. Eu disse: nunca escrevi. Ele disse: não tem importância. É sempre a primeira vez. Eu disse: ai, mas rima, eu não gosto muito de rimar. Ele disse: pois para de ser preguiçosa e rima. Aí eu fui para casa e disse: pô, vou rimar. Aí disse: vou fazer o quê? Aí comecei a pensar. Aí pus a história na cabeça e escrevi. Pois imaginei que ele pegasse e dissesse: olha, agora para uma questão de som, muda isto, muda aquilo. E eu fiquei admirada, porque aquilo que eu escrevi foi aquilo que eles fizeram. E o João Soares, que é casado com a Maria João Abreu, o João Soares, ele pegou a letra, fez a música, exatamente como eu tinha escrito. E depois disse-me: olha, está aqui, no dia dos meus anos, no dia dos meus anos sempre acontece alguma coisa. No dia dos meus anos eles levaram-me para eu ouvir. É country. É a única música do CD, do DVD, que é country. E que é assim, que é diferente. E eu perguntei: mas country porquê? Eu disse: eu não sei, eu fechei os olhos, pensei em ti e tinha que ser country. Eu disse: pronto, está certo. No fundo está certo. Eu nasci em Danha Nova, no campo. Então, eu gosto muito da música e eu acho que eles foram muito felizes na maneira como fizeram. E tem mais. Fora essa, tem a Kika. Eu vou só relembrar que temos a linha aberta 263-71822. Alguém que queira colocar alguma questão à nossa convidada, alguém amigo que esteja a ouvir, pode ligar 263-71822. Retomamos. A Kika, que ganhou o Fator X, também tem uma letra minha, que se chama Não Há Volta a Dar. É um caso que vai e volta e não acaba. E tem o Nuno Barroso Alemar, também tem. Tem várias pessoas que têm letras minhas. E também... A primeira foi aquela que... Essa foi a primeira. Foi a primeira. E depois então tomou o gosto? Tomei o gosto e comecei a fazer. Inclusivamente tenho 2 letras que entreguei ao Kim Barreiros. Foi um desafio. Eu conheci o Kim Barreiros e ele olhou e disse-me: tu escreves, mas não consegues escrever uma letra para mim. E eu... Isso dizer que não consegue é uma coisa tramada, um escorpião. Disse-me que eu não era capaz, eu olhei para ele e disse: eu vou fazer. Ele disse: mas não és capaz, as minhas letras são assim, meio coisa. Ele olhou para mim e disse: tu és assim muito certinha, não vais conseguir fazer. Eu disse: certinha? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu faço a letra. Fui para casa, fui para a internet a ler as letras do Kim Barreiros. Eu pensei: como é que eu vou fazer uma letra para ele? Eu fiz 2. E entreguei-lhe, uma chama-se O Pão da Maria e a outra chama-se Avariei o Microfone. E já estão... Não, ele foi para Natal agora, acho que deve estar a pensar na música. Ainda está... Deve estar a pensar que mais valia ter ficado calado. Pronto, eu vou tentar fixar os nomes, que é para tentar ouvir o Kim Barreiros. E então gosto de fazer, é um desafio. É um desafio fazer coisas diferentes.
Com o Silvestre foi diferente, Silvestre Fonseca foi diferente, ele pediu uma letra para um fado, só que ele fez a música primeiro e depois eu fiz a letra. Tive mais dificuldade, mas também fiz. Mas é mais difícil ainda. Tem que entrar no ritmo da música. E conhece música, sabe ler pautas? Nem um pouco. Ainda mais difícil. Não sei. Tenho pena. Mas ainda mais difícil. Nunca é tarde. Se o mestre te está a ouvir, já te vai pôr a aprender. A aprender. Pois é, ele ensina. Exatamente. Muito bem. Silvestre, se estiveres desse lado, já sabes, a próxima vez que estiveres com a Gigi é para começar a dar-lhe aulas de música. Eu não sei. Estás a ver? Eu para escrever, eu escrevo até em muro, se for o caso. Gosto tanto de escrever, escrevo em qualquer lugar. Agora, música, acho que é capaz de ser um bocadinho mais difícil. Não sou assim muito afinada. E nós, já que os nossos ouvintes hoje, não sei o que é que se passa com o telefone. Normalmente dizem que estão tímidos, ficaram assustados. 263718222. Nós ainda não ouvimos a Gigi a ler um texto dela. Pois não. Seria interessante, leu 3 textos de autoria dos participantes do desafio. És aqui este, mas os óculos. Isto, põe os óculos, tira os óculos. Tira os óculos. É uma música assim também. É do Kim Barreiros. Okay. Pronto. Eu estou a trocar o objeto. Este aqui chama-se Conjuga-me. Quero ser o papel onde desenhas, mergulhar num estudo profundo sem gramática, ser o verbo irregular que conjugas igual, errando o tempo, sem precisar de caneta nem lápis para me descreveres. Usar todos os pronomes sem barreira nem pudor, empregar a conjunção completa de um desejo. Ser a difícil lição que aprendes me ensinando quando penetras minha alma e corpo com ardor. Sentir que me dominas sem domínio ao ler a nudez da minha vida como um livro. Muito bem, bravo. Muito bem. E no dia 19, o lançamento do livro, vamos repetir onde é que vai acontecer? É dia 19 de novembro, às 20 horas, no Palácio dos Aciprestes, Fundação Marquês de Pombal, em Linda a Velha. Pelas 20 horas? Vai ser às 20 horas, vai ter a apresentação do livro, na mesa vai estar Ana Leal, jornalista da TVI, Ricardo Carriço, ator, que também faz trabalho voluntário, e vai ter Silvestre Fonseca, meu editor, e terá a Idalina Costa, que é vice-presidente da Câmara de Idanha Nova, que vai falar da Gigi de Idanha Nova. E terá também o meu grupo da Carrinha, da Vida e Paz, que eu disse, vocês falem o que vocês quiserem. Não faço ideia nenhuma o que é que vai sair dali, porque essas voltas. Os momentos divertidos. A seguir, com muita emoção. A seguir à apresentação do livro, eu sou uma pessoa muito mimada, sou uma mulher privilegiada. E então os amigos, eles vão, artistas, vão cantar. Então vai estar os Namorados da Cidade, vão cantar a minha música, vai estar o Nuno Barroso, vai estar o Miguel Rebelo, Gonçalo Matos, Maria Carneiro de Almeida e Tony Santos, que é também. Então vai ser uma festa. Até porque é o dia de aniversário. Exatamente. Além do lançamento do livro, é dia de aniversário, portanto depois a festa continua. A festa continua. Portanto, todos, muitos bons motivos para que todos possam estar no dia 20, no dia 19, no lançamento deste livro. É melhor não irem dia 20, que não acontece nada. No dia 19 no lançamento. Não vão dia 20 porque não tem lá nada. Não tem lá nada, é melhor irem dia 19. É melhor irem dia 19. Mas no dia 20 vão aos anos dela. Pois, mas os meus anos não são lá. Não são lá. Então vamos ouvir mais um texto. Não sei o que é que se passa com o telefone hoje. O telefone avariou. É o que eu digo, está tudo muito concentrado. Eu já tinha avisado que comigo tudo é diferente. É assim, pronto, ótimo. Eu tenho uma teoria diferente, se calhar, que eu não sei. Estão a gostar de nos ouvir hoje. Os outros dias não. Então é diferente. Não, eu acho que o tema... O tema é demasiado forte. Há temas dilacerantes que de tão reais as pessoas tendem alguma tendência a ausentarem-se. Preferem, não estou a dizer que seja o caso, ou não têm forma de intervir, ou não têm palavras para intervir,
ou por isso simplesmente estão a gostar imenso. Eu estou, e estamos todos aqui, acho que bom. calados. Eu também estou adorando. Para mim passaria as 2 horas e mais a ouvir, mas pode ser difícil falar. É difícil. A própria Beatriz há bocado falou nisso, que não havia palavras para descrever. É um tema... Tanto que o meu livro é na sua grande maioria, diálogo. São diálogos. Exatamente, porque é muito difícil. Pois, é muito difícil fazer uma narrativa sobre... É mais fácil colocar eles a falarem. Muito, muito interessante. Chuva em mim. Chuva, chuva. Olho através da janela e observo os pingos deslizarem, movidos pelo sabor de não ter pressa. Parecem acariciar o vidro transparente que os recebe como a terra seca, submissos e tão dóceis, iguais a um coração carente. Encontram bifurcações, hesitam um pouco e retornam o rumo. Conquistam caminhos, desenham imagens, aguçam o meu espírito livre. A chuva não para. Abro a janela e o vento estende a sua mão até tocar-me. Sinto os pingos doces deslizarem pelo meu corpo e desejo, ardentemente, que a doçura da chuva impregne, outra vez, aquele cantinho do meu coração que a vida teimou em secar. Gigi Manzara. Muito bem, lindo. Muito, muito bom. Temos alguém do outro lado? Estou sim, boa noite. Boa noite, é a Rosália da Lourinhã. Boa noite, Rosália. Já não nos ligava há algum tempo. Um beijinho. Pronto, e hoje como começaram a dizer que ninguém ligava, o telefone estava avariado, eu pronto, vou ligar hoje. Pronto, é só para vos dar os parabéns pelo programa que é, e hoje toca-me um bocado porque eu conheço eu sou da Lourinhã, não sou de Lisboa, e conheço um rapaz que trabalha que faz voluntariado na comunidade Vida e Paz. E eu digo-lhe muitas vezes, eu um dia quero ir também, um dia também quero fazer isso. Está convidada. Mas esse dia, não sei quando é que vai ser, mas eu digo um dia, porque eu vejo que ele fala do que faz à noite, quando apanha chuva, quando anda na rua a dar comida, quando anda a falar com as pessoas, ele fala com um brilho nos olhos que eu digo, eu também quero um dia fazer isso. Eu acredito que sim, que um dia, pronto, não sei se é amanhã, se é daqui por um ano, porque pronto, eu tenho possibilidade também de estar em Lisboa, e eu um dia quero fazer isso. E quando passo em Lisboa, eu conheci aquela senhora que aqui há tempos foi muito falada, que morreu ali, que estava sempre ali, que eu também a conhecia ali perto do Vasco da Gama, ali naquela zona, sim, que faleceu e até passou nas notícias. Eu vi essa senhora e realmente eu olhava para ela, e depois há um senhor mais cá atrás que ele não tem cobertor. Mas disse-me na internet, ele não tinha cobertor e o cão é que estava acochado. Eu acho isso. Nós que temos tudo, afinal nós não temos nada. Nós é que se calhar somos uns sem-abrigo, ou com tanto abrigo e estamos sempre a queixar e a dizer que não temos tudo. Põe aquelas pessoas que estão ali, ele que não tinha o cobertor e o cão é que tinha o cobertor. Eu acho aquilo impressionante, andar em Lisboa à noite, eu acho. E um dia eu digo que quero fazer isso, pronto, era só isto que eu queria. E depois eu sou escorpião, graças a Deus, na quarta-feira. Com muito gosto, com muito orgulho. Também eu. Pronto, mais uma ouvinte escorpião. Os escorpiões hoje é que estão sem medo de falar, porque há bocado foi um escorpião que ligou. Pronto, os escorpiões é que estão sem medo de falar. Rosália, se tem essa vontade, acho que a deve pôr em prática um destes dias, e a Gigi... Exatamente, tenho o maior gosto em que venha. Será muito bem acolhida e vai ver que, claro que emociona, mas não dói. Quer dizer, se nós estamos a fazer algo por alguém, não dói, claro que não. Exatamente, é isso. Claro, então, mas nós é que temos tudo ou não temos nada, nós é que somos os miseráveis. Mas sabe, falou uma coisa muito interessante sobre o cão que tinha o cobertor. Nós temos várias pessoas na rua que têm cães. E eles tratam o cão de uma maneira impressionante. O cão está lavado, limpinho, com o pelo brilhante, e eles tiram o cobertor para o cão, é verdade. Isso é uma grande verdade. Porque não temos nem um nem dois, temos vários. Tanto que às vezes nós levamos ração para o cão também. Exatamente, claro que sim. São pessoas que continuam a ter afetos. Tem, claro, é. As pessoas têm Talvez o único naquele momento. Pronto.
Mas é impressionante, como aquele casal que acabou de falar há pouco, que é o casal, e depois eu hoje vi uma história muito gira na internet, que era um casal foi ao hotel para ficar aquela noite. O senhor pediu-lhe 100 euros e eles disseram, vamos pensar, então vamos ver primeiro. Então pronto, deixa aqui os 100 euros, vão ver primeiro as condições do hotel e depois voltam atrás. Enquanto os senhores foram ver as condições do hotel, o senhor do hotel foi pagar à peixaria com os 100 euros, a peixaria foi pagar à florista com os mesmos 100 euros, a florista foi pagar ao eletricista com os mesmos 100 euros e o eletricista devia dinheiro no hotel, foi lá pagar com os 100 euros. O casal chegou atrás e disse, olha, afinal as condições não são bem aquelas, e recebeu o dinheiro. Portanto, aquele dinheiro deu 5 voltas naquele minuto, naquela meia hora, e o dinheiro. É este o problema hoje em dia, ou sempre, porque o dinheiro é o problema dos sem-abrigo, que ou têm tudo e depois ficam sem nada. É o dinheiro. É aquele papel tão estúpido, tão parvo, que nós passamos uma vida inteira a trabalhar para o ganhar e depois vamos perdê-lo todo na saúde. Pronto, acabou. E que nós muito ou pouco vamos tendo e de um momento para o outro podemos não ter. É isso mesmo, Rosália. Muito obrigada pelo testemunho, pela participação, que foi enriquecedora. Muito obrigada. Muito obrigada a eu. Boa noite. Estou a aprender algo com o vosso programa, porque quando eu digo que é um dia, se calhar esse dia vai ser mais próximo que aquele que eu quero fazer isso, porque eu faço pelo meu próximo, e porque é que eu um dia não vou para Lisboa e não vou fazer isso, porque eu tenho possibilidade até de ficar lá e pronto, e estar lá. Então este programa hoje foi mesmo para isso. Mas faça. Pronto. Faça, porque vai ver que vai ficar diferente. Depois de ter ido, vai ficar diferente. Vai dar muito mais valor àquilo que tem, àquilo que conquistou. Eu lhe garanto. As coisas têm um valor diferente a partir do momento que você for. Eu estive um tempinho ali, ia lá uns dias em Chabregas, quando a minha filha viveu em Chabregas, e aquela situação ali era situações que me deixavam... É na Vitae, tem ali. Perto, e o espaço lá dentro, quando lá passava que eles tinham a porta aberta, aquele espaço é muito limpo, é muito afiado, mas as pessoas estavam cá do lado de fora, não queriam entrar. Porquê? Porquê que não queriam entrar? É porque tem regras também, sabe? Lá dentro não pode entrar com garrafa, na Vitae não pode entrar com garrafa, tem limites de hora, e isso é um impedimento para muitas pessoas que vivem na rua. Os horários, as regras... E eles às vezes não entram, não querem ir dormir na Vitae ou em outra instituição, porque não querem entrar àquela hora e querem entrar com uma garrafa ou com outra coisa e não podem, né? Ok, pronto, vá. Muito boa noite. Boa noite, Rosália. Grande beijinho e muito obrigada pela sua participação. Outro para vocês também, vá. Com licença. Obrigada. Pois é que depois há essa parte das regras que eles também têm que cumprir, porque eles às vezes querem, mas querem continuar a levar drogas ou álcool. Tem horário de entrada. Da entrada para se. Porque tem que tomar banho, essas coisas que. Tem que haver um controle, que a sociedade é mesmo assim, e eles nem sempre estão em condições de o acatarem. Nesse sentido. As nossas autoras, as nossas meninas estão muito distraídas porque a Graça deu os parabéns, a Graça Canhão deu os parabéns às premiadas, às que foram escolhidas, e estão todas a perguntar o que é que aconteceu, porque só há bocadinho é que entraram no programa. Então eu vou repetir. No nosso desafio desta semana, escolhido pela Gigi, o terceiro lugar foi para Alice Cordeiro, o segundo lugar para Dulce Ferreira e o primeiro lugar para Filomena Fadigas, que também entrou há pouco no programa e estava a perguntar parabéns porquê. Portanto, mas nós iremos publicar na rede social Facebook todos os trabalhos e estas menções de participações e as premiadas. Muito obrigada. Aqui a curiosidade é de serem 3 mulheres. 3 mulheres. 3 meses. Também não me vais fazer, Vítor, não me vais fazer. Não vou fazer nada. Não vais fazer com que eu conte quantas mulheres são e quantos homens. Nada disso. Aqui a curiosidade é que eu faço, sabes que eu faço. Em 3. Mas a maioria são mulheres. Mas a maioria são mulheres. Mas também nas redes sociais eu acredito que a maioria também sejam mulheres. Aqui também somos a maioria, por isso é também. Aqui também somos a maioria. Não sei se já percebeste. Não, eu não tenho percebido. Eu acho que aqui neste momento, apesar de não querermos ser os outros, neste momento não somos homens nem mulheres. Não. Apesar de não querermos ser os outros. Não queremos ser os outros também. É verdade. Só homens. Mas isto acontece porque maioritariamente os participantes dos desafios não sei se os homens têm mais vergonha de se mostrar, e tem a ver com características. Até porque o foram duas senhoras, exatamente. É interessante porque há pouco nós falámos
da grande capacidade que as mulheres têm relativamente aos homens em suportar mais a dor, em suportar mais os desafios da vida, até porque também a vida, se calhar, desde sempre, ou desde muita idade muito verde, que desde sempre também as obrigaram, entre aspas, a serem diferentes, a saber passar roupa, a saber cuidar dos filhos. Eu não sou feminista, mas a mulher lutou muito para chegar onde está e onde chegou. Chegou e já ultrapassou, e o problema em alguns casos chegar aqui. Mas o problema, às vezes, estávamos a falar disso, é a ultrapassagem. Agora esperemos... Passar do 8 para 80 Não faz assim tanto tempo em que se punha em dúvida se a mulher tinha ou não alma. Não. Pois. Aliás, eu vou dizer, não referindo os locais, que há 1 ano, 2 anos, houve um sheik de um país onde há sheiks, portanto vamos por aí, parece que estamos a jogar o Party and Company. Não deve ser difícil. Um país em que saiu para fora, portanto a ideia, e a ideia deles é a regra, de que as mulheres não foram feitas para conduzir. Pois. Sim, isso tem sido... Isto foi agora, não é? No nosso mundo ainda há muito essa discriminação, mas no nosso país também não foi há tanto tempo. Nós já falamos aqui imensas vezes sobre isso. As mulheres, antes do 25 de Abril, não assinavam um contrato de trabalho, não podiam viajar, se fossem casadas era o pai que tinha era o marido, se fossem solteiras era o pai. Portanto, não, foi há quantos anos? Não, eu posso até dizer uma regra que este ano foi uma lei que este ano foi alterada e que existia desde 1940 e qualquer coisa, a lutar-se para que se alterasse. Após o divórcio, as mulheres tinham um prazo mais largo, obrigatório para se poderem voltar, para poderem repetir o casamento, e os homens mais curto. Alegavam eles que a mulher podia estar grávida na altura da separação e que era para ter a certeza de quem era o pai da criança. Os 12 meses é um bocado complicado. Era para ter a certeza que não havia gravidez nenhuma. Era para ter a certeza, como se as coisas funcionassem assim, e foi alterado este ano. Mas já foi alterado. Sim, felizmente. Mais uma batalha vencida. Exatamente. Não faz de todo, mas eu estou como a Gigi, também não sou feminista, mas a realidade da história relata que as mulheres desde sempre tiveram que... Não, agora esperemos que esta nova geração não... Eu acho que as diferenças são importantes. E eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ter os meus direitos e ser eu. E que respeitem a maneira como eu sou. Portanto, porque o homem eu quero ser igual. Não quero de maneira nenhuma. Não quero. E para ser sincera, eu adoro que o homem me deixe passar na frente de uma porta. Eu adoro. E que me puxe a cadeira. Nossa, todas nós gostamos desses cavalheirismos. Então, acho que o homem cavalheiro, que hoje em dia, infelizmente, vai caindo um pouco em desuso, e eu tenho muita pena, eu acho que é muito importante. Porque a educação, eu acho que é a base. Eu acho que o principal erro, ou um dos principais erros, das nossas gerações atuais, que são gerações vencedoras de pesadas heranças, é não querermos, ou antes, é querermos ser iguais em tudo. Não, nós temos que perceber que a grande vitória é conseguirmos ser diferentes. E respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças. Essa é a grande vitória. Não é ser iguais, é ser diferentes. E assumir a diferença e perceber e respeitar a diferença que há entre mim e o outro. A diversidade é bonita. Então, mas só pode. Caramba, senão não havia tantos géneros vivos, tantos seres vivos tão diferentes uns dos outros. Dentro da própria espécie são diferentes. Então, é tão bonito. Eu concordo. E ganhamos todos com isso. Nós estamos mesmo na reta final. Há alguma coisa que nós não tínhamos falado que quero deixar aqui como mensagem aos nossos ouvintes? Não, eu realmente gostei muito de ter vindo. Eu estava um pouco nervosa no começo, depois esqueci-me. Faz parte. Completamente, que estava a ser filmado. E agradeço imenso a oportunidade. Gostei muito da intervenção das duas pessoas que telefonaram. E olha, obrigada por terem ligado. Gostei muito do que li também. Continuem a escrever. E em relação a outro assunto que nós falamos, cuidado. Fiquem com atenção e não sejam demasiado seguros. Sempre em alerta total. Alerta total. Nós para a semana iremos ter aqui de novo
Desculpa. Um convidado. Para a semana iremos ter connosco um convidado. Um homem, é? Um homem. Já Finalmente vem um homem, porque isto tem sido sempre senhoras. E que homem? Um homem em tamanho físico, um homem em tamanho moral, ético, todo homem, fantasticamente homem, e que eu como homem não tenho qualquer problema em dizer: amo-te, Raul Tomé. Também, só podia. Quando tu disseste isso. E qual é o tema do nosso desafio? Fica em segredo. Nós no domingo iremos divulgar, porque para não começarem já a escrever hoje. É mesmo assim. Mas vais dizer quando? No domingo. Tá. Podem só começar a inspirar-se, a pensar no Raul Tomé, e depois a gente diz o Aquele menino doido é... Só Irá ele ser é mais doido. Só ele já basta. Exatamente. Irá ser um programa que... Já não há tempo, não? Este convidado da próxima semana é alguém que participou em muitas dessas ações voluntárias. David